Setembro de 2023. Temperatura: menos 12 graus. Altitude: 4.800 metros. O alpinista para. Ele não está com medo do gelo. Ele está com medo do que está vendo. Sob os seus pés, emergindo lentamente de uma fissura aberta pelo degelo do verão, há algo que não deveria estar ali. Uma superfície escura, quase negra, com textura que não é rocha, com ângulos que a natureza não faz, com dimensões que nenhuma árvore desta altitude poderia ter produzido. Ele tira a luva, encosta a mão nua. A estrutura é fria como ferro, mas tem fibras, tem veios, e isso vai mudar tudo, marcas de corte. Nenhum vulcão faz isso, nenhuma erosão faz isso. Nenhum processo geológico conhecido produz vigas com encaixes perfeitos a quase 5.000 metros de altitude, no topo de uma montanha sagrada que 3 religiões diferentes afirmam ser o lugar onde a humanidade recomeçou. Você já ouviu falar da Arca de Noé sua vida toda. Você nunca ouviu o que realmente foi encontrado nessa montanha e por que parte dessas descobertas ainda está classificada como segredo de Estado. Antes de falar sobre gelo, satélites e documentos da CIA, é preciso entender uma coisa fundamental. A história do dilúvio não começa na Bíblia. Ela começa muito antes. Em 1872, um pesquisador chamado George Smith trabalhava num depósito de tábuas de argila no Museu Britânico, em Londres. As tábuas tinham vindo das ruínas de Nínive, a capital do antigo Império Assírio, hoje no norte do Iraque. Smith estava decifrando a epopeia de Gilgamesh, um texto com mais de 4.000 anos. E então ele chegou à tábua 11. Ele ficou tão abalado que, segundo relatos da época, começou a andar pelo quarto e a tirar a própria roupa sem perceber. O que estava escrito naquela tábua era uma história de dilúvio. Um deus ordena a um homem chamado Utnapishtim que construa um barco enorme. Animais sobem 2 a 2. As águas cobrem a terra. O barco pousa em uma montanha. Um pássaro é solto para encontrar terra seca. Isso foi escrito séculos antes da Bíblia tomar sua forma atual. E não era o único registro. Textos sumérios do período de Ur III, por volta de 2100 a.C., já descreviam um rei chamado Ziusudra, que sobreviveu a um dilúvio enviado pelos deuses. Os antigos gregos tinham Deucalião. Os hindus tinham Manu. Os maias tinham seu próprio dilúvio. A história de um homem, um barco e um recomeço existe em mais de 200 culturas diferentes ao redor do planeta. O que isso significa? Ninguém sabe com certeza, mas é impossível ignorar. Na versão do Gênesis, o texto que a maioria do mundo conhece, o relato é cinematograficamente aterrador. A narrativa descreve 40 dias e 40 noites de chuva contínua. Imagine o som, não o som suave da chuva tropical, mas um rugido constante de água despejando do céu, como se o próprio firmamento tivesse rachado. Imagine o cheiro, terra encharcada, animais enjaulados, madeira nova sendo curvada pela pressão de um barco que jamais foi testado. A arca, segundo o texto, media 300 côvados de comprimento, algo entre 130 e 150 metros, dependendo da unidade de medida utilizada. 25 metros de largura, 15 metros de altura, 3 andares, uma escotilha no topo. Para ter noção, isso é aproximadamente do tamanho de um navio mercante moderno de médio porte. É maior do que um campo de futebol. Construído sem maquinário, sem grua, sem computador de cálculo estrutural, por um único homem e sua família. Durante meses, o Ararat permaneceu invisível. Nuvens, vento, uma escuridão que não era noite. E então, no 7º mês, no 17º dia, o texto bíblico é notoriamente específico com essas datas. O barco parou. Encalhou em algo sólido. O texto diz apenas as montanhas de Ararat. Não uma montanha específica. Um conjunto de montanhas. Mas ao longo dos séculos, uma montanha absorveu toda a simbologia, toda a fé, toda a obsessão de exploradores e teólogos. O Büyük Ağrı Dağı, em turco, o Grande Ararat.
um vulcão adormecido de 5.137 metros no extremo leste da Turquia, exatamente na fronteira com a Armênia e o Irã. Ele é branco, quase sempre coberto de neve, imponente de uma forma que parece calculada. Quando você vê fotografias dele, há algo na sua silhueta que faz o cérebro humano parar por um segundo. Como se você já soubesse, de algum lugar muito antigo dentro de você, que aquela montanha tem uma história. Aqui é onde a história para de ser religião e começa a ser investigação. O segredo que a CIA guardou por 50 anos, durante a Segunda Guerra Mundial, aviões militares americanos cruzavam regularmente o espaço aéreo sobre o Monte Ararat. A região era estratégica porque ficava entre a União Soviética e os aliados do Mediterrâneo. Em 1949, fotografias aéreas tiradas pelo tenente-coronel William Shea foram classificadas como confidenciais pelo governo americano. Por quê? As imagens mostravam uma anomalia, uma estrutura em forma de quilha, parcialmente emergindo do gelo, numa região do Ararat, conhecida como Geleira Aora. As dimensões estimadas, quando os analistas calcularam a escala pelas sombras projetadas, eram compatíveis com as medidas da arca descritas no Gênesis. Os documentos permaneceram secretos por 46 anos. Foram desclassificados em 1995. Quando pesquisadores finalmente puderam analisar as fotografias originais, a primeira reação foi de desconcerto. A estrutura era real, a forma era real. A questão era, e continua sendo, o que exatamente era aquela estrutura. O homem que trouxe madeira do gelo. Em 1955, um empresário francês chamado Fernand Navarra decidiu subir o Ararat sem permissão oficial do governo turco. Ele tinha uma obsessão particular. Anos antes, numa expedição em 1952, Navarra afirmava ter visto, através de uma camada de gelo translúcido, o que parecia ser uma estrutura de madeira escura a vários metros de profundidade. A imagem nunca saiu da sua cabeça. Na segunda expedição, ele e seu filho de 11 anos, num detalhe que faz qualquer pessoa parar e imaginar a cena, escavaram manualmente o gelo glacial até encontrarem fragmentos de madeira a mais de 4.000 metros de altitude. A madeira era escura, quase negra, densa, trabalhada, com superfície suavizada de uma forma que não é produto de erosão natural. Navarra trouxe os fragmentos para a Europa. O que aconteceu a seguir é um dos maiores quebra-cabeças científicos não resolvidos do século XX. A madeira foi enviada para análise de radiocarbono em 4 laboratórios independentes: em Madrid, no Cairo, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles e na Universidade de Bordeaux. Os resultados foram publicados entre 1955 e 1960 e eram completamente incompatíveis entre si. O laboratório de Madrid apontou para aproximadamente 5.000 anos atrás. O Cairo chegou a 1190 d.C. A UCLA indicou um intervalo entre 1400 e 1700 d.C. Bordeaux ficou em torno de 1.300 anos atrás. Como 4 laboratórios sérios, usando o mesmo método científico, chegam a resultados tão absurdamente diferentes? Essa pergunta não tem resposta oficial até hoje. Algumas explicações tentadas. Contaminação da amostra por carbono do ambiente glacial. Possibilidade de que a madeira fosse de diferentes épocas, ou seja, que alguém, em períodos medievais, tivesse levado madeira para o local por motivos religiosos. Falha metodológica não identificada. Nenhuma dessas explicações satisfaz completamente. A anomalia que os satélites da NASA não conseguem decifrar. Em 1973, o satélite ERTS-1, parte do programa Landsat da NASA, capturou imagens de alta resolução do Monte Ararat. Uma das imagens, analisada pelo Dr. Ahmet Arslan, geólogo turco-americano radicado nos Estados Unidos, revelou novamente a anomalia. Uma estrutura de aproximadamente 150 metros no flanco nordeste da montanha, a uma altitude próxima de 4.900 metros, numa região permanentemente coberta de gelo. Mas foi em 2006 que a coisa ficou ainda mais estranha. O comercial da empresa Digital Globe lançou imagens de satélite com resolução suficiente para que qualquer pessoa com acesso à internet pudesse ampliar e observar a anomalia. A NASA,
a chamou oficialmente de Anomalia de Ararat. O nome oficial sanitizou a questão, mas não a resolveu. Geólogos céticos, e é fundamental que eles sejam ouvidos aqui, argumentam que a forma de quilha pode ser o produto de um processo chamado erosão diferencial. Quando rochas de diferentes densidades são submetidas a ciclos de congelamento e degelo por milênios, as mais resistentes sobrevivem em formas que parecem estruturadas. A topografia vulcânica do Ararat, com camadas de basalto e obsidiana, seria um ambiente perfeito para esse tipo de formação. É uma explicação plausível, totalmente legítima. Mas há um detalhe que nenhum geólogo cético conseguiu responder satisfatoriamente até hoje. A anomalia tem ângulos retos. A natureza não faz ângulos retos por erosão. O escândalo de 2010 e a madeira que talvez nunca devesse ter sido encontrada. Em abril de 2010, um grupo chamado NAMI, Noah's Ark Ministries International, uma organização evangélica com sede em Hong Kong, convocou uma coletiva de imprensa em Ankara, capital da Turquia. Com câmeras e flashes, eles anunciaram: haviam penetrado numa cavidade natural dentro do gelo do Ararat, a 4.000 metros de altitude, e encontrado compartimentos de madeira com paredes, estrutura e vestígios de uma embarcação. A madeira foi datada, segundo eles, em aproximadamente 4.800 anos. O governo turco, em movimento politicamente significativo, declarou que apoiaria uma candidatura para que o local fosse incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Por quase 6 meses, o mundo ficou em suspenso. Então chegaram as investigações independentes. Um arqueólogo turco chamado Oktay Belli, professor da Universidade de Istambul, foi ao local. O que ele descobriu foi perturbador por razões completamente diferentes. Segundo ele e outros investigadores que o acompanharam, havia indícios de que a madeira havia sido carregada ao local, possivelmente por guias locais que queriam aumentar o turismo na região ou que foram pagos para plantar as amostras. A NAMI nunca admitiu fraude. Os investigadores turcos nunca provaram a fraude com certeza absoluta. O caso permanece, oficialmente, sem conclusão. E a madeira permanece, sem acordo, no Ararat. A descoberta de 2022 que poucos noticiaram. Em agosto de 2022, uma equipe da Universidade Van Yüzüncü, no leste da Turquia, publicou um estudo geofísico do flanco nordeste do Ararat, utilizando tecnologia de radar de penetração no solo, o GPR, usado normalmente para detectar câmaras subterrâneas em sítios arqueológicos. Os resultados, publicados no periódico acadêmico Quaternary Science Reviews, indicaram a presença de anomalias subterrâneas na mesma região onde a CIA havia fotografado a estrutura em 1949. Os pesquisadores foram cuidadosos com as palavras. Disseram apenas que as anomalias mereciam investigação adicional e que não podiam, com os dados disponíveis, determinar se eram de origem natural ou antrópica. Era a linguagem mais cautelosa possível para dizer: há algo lá que não sabemos explicar. Rodrigo Almeida Furtado tem 38 anos, nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, e passou boa parte da infância ouvindo histórias bíblicas da avó num quintal com cheiro de terra molhada e goiaba madura. Ele não foi ao Ararat como crente, foi como geólogo. Em setembro de 2023, Rodrigo integrou como observador técnico uma expedição turco-americana financiada por pesquisadores privados e vinculada à Universidade de Erzurum. Sua função era analisar as formações rochosas no flanco nordeste da montanha e produzir um relatório técnico sobre a viabilidade de escavação em permafrost em alta altitude. Ele me contou, numa ligação de voz, como foi o momento em que chegou à altitude de 4.600 metros. O ar é tão fino que você para de pensar direito. Não é exagero. É fisiologia. Seu cérebro recebe menos oxigênio e você começa a processar tudo mais devagar. E aí o paradoxo é que você está vendo uma coisa absolutamente extraordinária. Aquela montanha, aquele silêncio absoluto, aquele gelo que parece espelho. E ao mesmo tempo, você está num estado mental que te impede de ter reações normais. Rodrigo não encontrou a arca, mas encontrou algo que o perturbou profissionalmente.
Numa fissura aberta pelo degelo daquele verão particularmente quente, 2023 foi um dos anos de maior recuo glacial registrado no Ararat desde que medições sistemáticas começaram em 1950. Ele identificou uma camada de material que, na sua análise inicial, apresentava características inconsistentes com a geologia vulcânica local. A textura era mais porosa do que o basalto esperado. Havia uma organização das fibras que ele não conseguia atribuir a nenhum processo natural que conhecia. Ele coletou amostras. Enviou para análise em São Paulo. Os resultados chegaram 4 meses depois. A amostra era majoritariamente rocha vulcânica alterada. Mas havia traços orgânicos de carbono que a análise não conseguiu datar com precisão suficiente. Rodrigo fechou o relatório e ficou olhando para a janela por um tempo. A ciência me deu uma resposta, mas não me deu paz, ele disse. E acho que é exatamente isso que o Ararat faz com todo mundo que vai até lá. O Monte Ararat hoje é tecnicamente território turco, mas sua história política é tão complexa quanto sua história arqueológica. Por décadas, a montanha foi zona militar restrita. A fronteira com a extinta União Soviética passava a poucos quilômetros, e o governo turco não permitia expedições estrangeiras sem aprovação militar prévia. Isso criou uma situação absurda. A montanha mais investigada da história da arqueologia é também, paradoxalmente, uma das menos acessíveis. Mesmo hoje, em 2024, uma expedição ao Ararat requer permissão formal do Ministério do Turismo turco, credenciamento junto ao governo local de Ağrı, um guia turco credenciado e, em determinadas zonas, aprovação militar. O trecho acima de 4.200 metros é considerado área de risco e tecnicamente proibido para civis sem credencial específica de pesquisa. Isso significa que a região exata onde a maioria das anomalias foi detectada é, por definição burocrática, inacessível para a investigação independente. A ironia não escapa a ninguém. Em termos tecnológicos, o que está sendo feito hoje é notável. O programa de pesquisa Ararat Anomaly, conduzido por pesquisadores da Universidade Estadual de Portland, em parceria com o Instituto de Sensoriamento Remoto da Turquia, utiliza imagens de satélite de última geração com resolução inferior a 0,5 metro por pixel. Em 2021, novas análises das imagens confirmaram que a anomalia identificada originalmente em 1949 ainda está presente e ainda não recuou, apesar do derretimento glacial acelerado dos últimos anos. O recuo do gelo, aliás, é uma das variáveis mais importantes e menos discutidas desta história. Desde 2000, o Ararat perdeu aproximadamente 30% da sua cobertura glacial. O degelo, provocado pelas mudanças climáticas, está expondo áreas do flanco norte da montanha que permaneceram cobertas por gelo por milênios. Para pesquisadores que acreditam que há algo preservado sob aquele gelo, isso representa uma corrida contra o tempo. Se existe madeira preservada pelo congelamento, o degelo pode destruí-la antes que alguém consiga estudá-la. Para geólogos céticos, o degelo representa uma oportunidade. Quanto mais rocha exposta, mais fácil será provar de uma vez por todas que a anomalia é puramente geológica. Em 2023, uma equipe de drones sobrevoou o flanco nordeste com câmeras de infravermelho e termografia. Os resultados, ainda em análise, identificaram variações de temperatura na superfície rochosa, que indicam espaços vazios sob o gelo, em pelo menos 3 pontos distintos. Espaços vazios, câmaras, aberturas. O que há dentro delas, ninguém ainda desceu para verificar. Há também um dado cultural absolutamente fascinante que poucos sabem. A palavra Ararat não aparece em hebraico antigo como nome próprio de uma montanha específica. O texto original do Gênesis usa o termo Urartu, o nome de um reino inteiro que existiu entre os séculos 9 e 6 a.C., numa região que cobre partes da atual Turquia, Armênia, Irã e Iraque. Isso significa que o texto bíblico diz, literalmente, que a arca pousou nas montanhas do reino de Urartu, e não necessariamente no pico específico que o mundo chama de Monte Ararat. Existe, portanto, uma possibilidade que ninguém gosta muito de discutir em público. Talvez todos estejam procurando no lugar errado.
Existe um momento específico quando você está pesquisando essa história fundo o suficiente em que o chão some debaixo dos seus pés. Não porque você passa a acreditar ou a duvidar, mas porque você percebe que a questão é maior do que qualquer uma das duas respostas possíveis. Pense nisso. 200 culturas, separadas por oceanos e milênios, chegaram à mesma história. Um dilúvio, um barco, um recomeço, sem contato entre si, sem internet, sem tradução. Isso não é prova de nada, mas é impossível de ignorar. A arqueologia moderna vive num paradoxo fascinante em relação ao Ararat. Os instrumentos ficam cada vez mais sofisticados. As imagens de satélite ficam cada vez mais nítidas, e o mistério, em vez de diminuir, parece se aprofundar a cada nova camada que é removida. Em 2024, pesquisadores do Instituto Arqueológico de Ankara iniciaram um projeto de mapeamento tridimensional completo do flanco norte do Ararat, usando LIDAR, a mesma tecnologia que revelou, na selva guatemalteca, mais de 60 mil estruturas maias completamente desconhecidas sob o dossel das árvores. O projeto tem previsão de publicação de resultados em 2026. Rodrigo Almeida Furtado, de volta a Uberlândia, ainda pensa naquela fissura. Ele diz que quando fecha os olhos e tenta descansar, às vezes sente nos dedos a textura daquela superfície, aquele frio específico, aquelas fibras que não deveriam existir a quase 5.000 metros de altitude num vulcão adormecido. Eu fui como cientista, ele me disse na última vez que conversamos. Voltei como alguém com uma pergunta nova. Qual pergunta? E se a ausência de prova definitiva for ela mesma parte da resposta? Não existe descoberta arqueológica que prove de forma irrefutável que a Arca de Noé existe ou existiu. Isso é um fato. Também não existe nenhuma descoberta que prove de forma irrefutável que ela não existe. E essa é uma posição muito rara em arqueologia. A maioria das questões se resolve com o tempo, com escavação, com tecnologia. O Ararat, depois de séculos de explorações, décadas de imagens de satélite, análises de radiocarbono e estudos geofísicos, permanece exatamente onde sempre esteve, suspenso entre a explicação e o inexplicável. A montanha tem 5.137 metros de altura. Do seu cume, em dias limpos, você pode ver 3 países ao mesmo tempo. Há algo nessa imagem que parece proposital. Como se aquela montanha tivesse sido colocada exatamente ali para ser vista de longe, para ser desejada, para nunca ser completamente alcançada. O gelo está derretendo. Cada verão expõe um pouco mais da pedra que estava escondida. Cada metro quadrado revelado é uma nova possibilidade de prova ou de refutação definitiva. Mas talvez, e essa é a ideia com a qual você vai deitar hoje à noite, talvez o que o Ararat guarda não seja madeira. Talvez o que ele guarda seja a pergunta mais antiga que a humanidade já fez para si mesma. Será que houve um recomeço? Será que é possível recomeçar? E se for, o que isso diz sobre agora? O gelo vai continuar derretendo, os satélites vão continuar fotografando, os geólogos vão continuar debatendo, e em algum lugar no leste da Turquia, a 5.137 metros de altitude, uma montanha que 3 religiões chamam de sagrada vai continuar guardando o seu silêncio imenso. Até que alguém, num dia de setembro, tire a luva no frio extremo, encoste a mão numa superfície que não deveria estar ali e sinta, com absoluta clareza física, que tocou em algo que o tempo não conseguiu apagar. Essa é a história que ninguém consegue encerrar. Porque algumas histórias não foram feitas para ter fim, foram feitas para fazer você continuar procurando.